Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração. E pra quem não sabe, eu moro na Alemanha e muitas pessoas me pediram pra falar sobre como é trabalhar como arquiteta aqui na Alemanha. Porque eu trabalho aqui hoje como arquiteta, mas não trabalhei sempre e eu vou contar pra vocês agora. Eu vou só sentar rapidinho porque isso vai demorar um pouco. Pronto, sentei. Então, seguinte. Eu trabalho hoje, a gente vai fazer uns barulhos, mas é que eu tô na varanda porque eu precisava tomar um pouco de sol e aqui é bem difícil, então aproveitar que tem um pouco de sol e eu sair um pouco pra gravar pra vocês. Mas então, eu trabalho hoje como arquiteta aqui na Alemanha, porém eu não trabalhei sempre aqui como arquiteta, eu já trabalhei como garçonete aqui antes e eu acho isso muito importante para também ter outras referências de trabalho de outros setores e entender se isso é uma coisa particular do lugar que eu trabalhava ou não. E bom, eu trabalho hoje no escritório pequeno, ele tem uns 12 funcionários mais ou menos. E ele é um escritório bem pequeno, assim, ele não é nada, tipo, gigante, mega estrutura, nem nada. E é um escritório bem antiquado, muito antiquado. Por exemplo, o dono do escritório, ele não sabe nem mexer no computador. Não sabe mexer no computador. Então, os e-mails que chegam até ele são impressos pela secretária e ele lê impresso, sabe? É uma loucura. E tem algumas coisas que são bem diferentes, né, do Brasil, como o tipo de projeto. Isso eu quero falar melhor pra vocês em um outro vídeo sobre isso, porque acontece. Aqui é muito diferente. O tipo de projeto é muito diferente. As espessuras das paredes, o tipo de. Por exemplo, ter aquecimento no projeto isso faz diferença. Um outro fato também é que a gente tem as casas no sótão, né? No último andar, no telhado. Então, aqui em Berlim, ele tem uma crise muito forte imobiliária que não tem casa para as pessoas. E isso, eu já falei sobre isso no meu outro canal, Enfim Berlim. Se quiserem pesquisar aí, é o canal no YouTube, Enfim Berlim, tem no Instagram também, @Enfim Berlim. E lá eu já falei bastante sobre isso, quanto eu sofri para conseguir uma casa aqui em Berlim. E o que acontece é que eles estão fazendo muitas casas no telhado dos prédios para poder ter mais casa para as pessoas morarem. E é um tipo diferente de projeto. Não é só simplesmente você colocar uma casa ali e acabou. É completamente diferente, né? O tipo de projeto. E isso exige aprendizado nosso. O tipo das coisas, né? Como elas são feitas, né? Por exemplo, aqui não tem área de serviço. Então no Brasil é óbvio que você vai projetar com uma área de serviço. Aqui não. Então aqui você tem que pensar se a máquina de lavar roupa vai ficar na cozinha ou vai ficar no banheiro. Aqui também é muito comum ter banheira. É muito comum ter banheira. A minha casa mesmo hoje tem banheira, porque é muito comum. Eu não sei te falar porquê, com certeza é uma coisa cultural. Então, é muito comum que você coloque banheira nos banheiros, então os banheiros são grandes, coisa que a gente não tá acostumado no Brasil. No Brasil, a gente tá acostumado a colocar banheiro, né, o chuveiro e acabou, né, o box com o chuveiro acabou. A gente não precisa mais do que isso. E são tipos. O tipo de projeto é completamente diferente, as necessidades das pessoas, porque isso vem da cultura, e a cultura da Alemanha, obviamente, é uma cultura diferente do Brasil. E eu acho que as coisas que eu vou falar sobre aqui, eu acho que vale para qualquer país no mundo, né? Quando você for mudar, que é você tem que aprender, você tem que ser humilde e aprender. Nossa, eu aprendi muito. Mas assim, eu tive que abaixar muito a minha cabeça, porque a gente acha que a gente já sabe de tudo, né? E eu saí do Brasil, onde eu trabalhava por conta própria, eu já tinha meu próprio escritório, meus projetos. E aí eu vim pra cá, onde eu sabia menos do que qualquer pessoa no mundo, sabe? Eu não sabia nada do que as pessoas falavam, eu não entendia nada do que as pessoas falavam. E não é simplesmente você ter vocabulário, então não é só aprender o alemão, que já é difícil pra caramba, mas não é só aprender o alemão, é você também aprender os termos, né? Por exemplo, projeto de prefeitura não é uma tradução literal. Então, tem projetos de aprovação de prefeituras diferentes. Aqui tem 5 etapas de projeto, eu posso falar melhor sobre isso para vocês. Mas então você tem o croquis, o projeto executivo, o projeto de detalhamento, e aí você vai enviar. Tem um outro projeto que é o projeto de prefeitura. Existem 5 etapas de projeto. Então, não é a mesma coisa do que a gente faz no Brasil, né? Porque no Brasil você tem praticamente tudo isso em um só projeto. Você tem os croquis e tal, algumas ideias, e praticamente depois você já parte para o projeto executivo, que é o mesmo tipo de projeto que você já vai enviar para a prefeitura. Tem algumas diferenças, mas não muda muito. Aqui o projeto de prefeitura, ele muda muito pro projeto que você envia para a obra, para eles executarem. E também existe o projeto que você vai fazer inteiro e depois um outro escritório
escritório vai fazer o projeto executivo. Isso acontece, isso eu acho muito louco, porque no Brasil a pessoa que fazia o projeto pro cliente era a pessoa que fazia o executivo, né? Não tinha isso. Então, aqui não, aqui um tipo de escritório faz projeto executivo e outro tipo de escritório faz projeto pro cliente ver, né, digamos assim, pra ele entender como é que vai ficar. Então isso pra mim é bem louco, assim. Então, às vezes, até no escritório que eu trabalho, a gente não faz executivo, tá? Então, o tipo de projeto que eu faço, às vezes pra mim é muito vago, é muito... Que eles falam assim, não, é só pro cliente ver, não precisa fazer X, Y, Z detalhe. E pra mim é uma loucura, tipo, como assim eu não preciso fazer, sabe? Isso é muito louco pra mim. E outra coisa também, que pra mim é bem estranho, é que os projetos eles não seguem uma regra num prédio. Então, no Brasil, por exemplo, você olha na fachada, você já sabe mais ou menos se aquele apartamento, aquele prédio tem 2 ou 3 quartos, mais ou menos, né? E aqui não. Aqui num andar ele pode ter 1, no outro andar ele pode ter 5, no outro andar ele pode ter 180 metros quadrados e no primeiro ele tem 30. Literalmente, já fiz projetos que o térreo tinha 30 metros quadrados, tinha apartamento de 30, de 80 e no último andar tinha apartamento de 180 metros quadrados. Porque não tem regra. Eles fazem estrutura por andar. Então a pessoa decide, né, como que vai fazer o layout, e aí o pessoal da estrutura que se vire pra fazer uma estrutura para aquilo, sabe? Você não aproveita a mesma estrutura. No Brasil a gente tem o pavimento tipo, por exemplo, né? Então você tem o pavimento tipo que ele vai praticamente para todos os andares, se não para todos os andares. E você constrói tudo exatamente igual. Aqui não, aqui cada andar é de um jeito. Claro que às vezes você repete, mas é muito raro. No meu escritório mesmo, de, sei lá, cada 10, 15 projetos, tem andares que são repetidos. E não são todos, só alguns andares são repetidos. Então isso é uma coisa bem louca pra mim, porque eles fazem do jeito que eles são afim de fazer, sabe? E isso pra mim é inconcebível, é difícil entrar na minha cabeça, porque eu já penso em estrutura, em modular, e nananã, e eixos, etc. Que eles não pensam nisso, gente, não pensam. Então isso é uma coisa bem louca pra mim que eu não tava acostumada no Brasil. E então, assim, são coisas que a gente tem que aprender, a gente tem que entender como é que lida, entender que às vezes não tem tradução literal, então você tem que ir entendendo como as coisas funcionam, e eu fui entendendo isso trabalhando aqui. Porque acontece que eu não estudei aqui antes de trabalhar. E isso eu acho que é uma dica pra quem quiser vir pra cá e não quiser passar o perrengue e o sofrimento que eu passei. Eu incentivaria a pessoa a vir estudar aqui. Porque quando a pessoa estuda aqui, ela aprende de uma forma mais tranquila do que se ferrando no trabalho, né? Então, se eu fosse te dar uma dica, seria vir pra cá e se você puder fazer um curso, alguma pós-graduação, ou se você tá pensando em fazer a faculdade, pensar em fazer já a faculdade aqui, ou terminar aqui, tentar fazer um ano da faculdade por aqui, para você pegar o tipo de projeto que eles fazem, como eles fazem, porque é tudo muito diferente. Ou você pode aprender na raça e que nem eu fiz, é isso aí, não é impossível, mas exige muito de você. Exige humildade, exige esforço e exige também do outro lado, né? Exige que a empresa também entenda que você é um estrangeiro. Porque acontece que no escritório que eu trabalhava, que o escritório que eu trabalho, eles nunca tinham contratado um estrangeiro. Eu era a primeira pessoa estrangeira que eles estavam contratando. E isso foi um problema, porque o dono ele não fazia a menor ideia de como teria do que teria, né, de diferença, como seria de diferente, e nem eu tinha essa diferença, eu tinha essa noção. Então, ele me contratou entendendo que eu seria um funcionário pleno, né, digamos assim. Mas o que acontece é que eu não conseguia. Eu não conseguia ser um funcionário pleno porque eu não tinha esse conhecimento. Empresas que estão acostumadas a lidar com pessoas de fora sabem que existem essas diferenças culturais e de ensino de um país para o outro e mesmo de técnica, né? Cada país tem uma técnica diferente. E nem ele sabia disso, nem eu sabia disso. Eu não sabia o quão diferente seria, mas eu sempre deixei claro, né? Óbvio que eu nunca estudei nem trabalhei na Alemanha, ele soube meu currículo, nunca menti nem nada do tipo. Então, isso ajudou,
mas a gente teve bastante problema aí de entendimento. Então, teve dias assim que meu chefe chegava pra mim e perguntava, ele falava assim: "Você é arquiteta mesmo? Você é arquiteta de verdade? Você tem certeza? Você não tá mentindo pra mim? Fala que você tá mentindo." E eu falava, tipo, não, cara, óbvio que eu não tô mentindo, pelo amor de Deus, eu não tô mentindo. Eu sou arquiteta mesmo, sabe? Mas eu tenho diferença, sabe? Existem diferenças, eu não sabia. Isso especificamente aconteceu num projeto que eu tava fazendo de uma casa no telhado, como eu disse, é bem diferente. E eu tava fazendo tudo no escuro, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, eu tava aprendendo ainda. E e aí eu lembro que ele falou isso pra mim, isso me pegou muito, sabe? Então seria bom você trabalhar num lugar que eles já contrataram estrangeiros antes, pra que você não sofra isso. Eu conversei com uma outra arquiteta que já trabalhou aqui na Alemanha também, que trabalha aqui na Alemanha como arquiteta, e ela disse que passou pela mesma coisa. Ela era a primeira também estrangeira no escritório, e nesse escritório eles também nunca tinham contratado ninguém, e aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, porque eles estão esperando um funcionário exatamente igual ao alemão, e não é exatamente isso. Mas, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, eu trabalhei antes como garçonete. E lá no restaurante que eu trabalhava, era um restaurante que eles contratavam muita gente de fora. Praticamente ninguém era alemão, na verdade. Então o que acontece é que eles sabiam lidar perfeitamente bem com as diferenças. E assim, foi muito fluido, foi muito tranquilo, era maravilhoso trabalhar lá. Eu só saí de lá realmente porque eu consegui essa oportunidade e também porque eu quebrei o pé. Enfim, eu consegui essa oportunidade trabalhando como arquiteta. E aí o que acontece é que eu decidi ir pro outro escritório. Mas assim, o que eu quero dizer é, quando a gente trabalha num lugar que está acostumado com estrangeiros, eles estão acostumados com as diferenças, eles estão acostumados a pessoas com culturas diferentes e com experiências diferentes e que eles sabem que você tá lá para aprender, que você vai aprender. Um estrangeiro muitas vezes é muito mais esforçado do que um nativo. E eu não tô falando isso de alemão, eu tô falando isso do mundo inteiro. Eu já trabalhei com estrangeiros no Brasil e que eles eram absurdamente mais esforçados que os brasileiros, porque eles não estavam na zona de conforto dele. O estrangeiro, ele tá sempre fora dessa zona de conforto, sempre. E eu falo isso experiência própria pra vocês, a gente tá sempre fora da nossa zona de conforto. E quando a gente tá no nosso país, na nossa cultura, na nossa língua, exatamente tudo igual, a gente tá numa zona de conforto e que muitas vezes você não cresce. E o estrangeiro, você vê o crescimento dele dia a dia. Então ele é um excelente funcionário, só que você tem que saber lidar com isso. E nem todas as empresas estão preparadas para lidar com isso. Então eu acho que essa é uma dica. Mas é assim que funciona. Eu posso falar mais sobre isso, eu acho que é um assunto muito extenso. O vídeo já tá com 12 minutos agora, então é melhor eu parar por aqui. Se vocês quiserem, eu falo de novo sobre esse assunto, de como é ser arquiteta aqui. Os programas também diferenciam muito. A língua também, ela dificulta muito quando eu falo da Alemanha, né? Óbvio, né? Se você for falar pra Portugal, não sei, ou enfim, se você tem um alemão fluente, né? Talvez isso não faça tanta diferença. Meu alemão não era fluente, ele foi melhorando ao longo do tempo. Mas o que acontece era que a língua é diferente, né, gente? Então a gente tem umas coisas muito loucas. E, como eu falei, né, o escritório que o dono não sabe nem ligar o computador e eu lidava direto com o dono. Então eu tinha que ficar imprimindo as coisas pra ele. Ele escrevia tudo na mão, com uma letra de médico horrível, que eu não entendia nada. Então já não bastava não entender alemão, eu também não entendia a língua do cara e a letra do cara. E, ai, era infernal, sabe? Tinha horas que eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo na vida, sabe? Você olha e fala assim, o que eu tô fazendo nesse lugar, gente? Sério, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei, gente, eu não sou arquiteta na Alemanha, é isso assim, simples assim. Mas felizmente deu tudo certo, gente, hoje eu tô bem mais adaptada, eu tô feliz, eu consigo lidar lá com os projetos, os trabalhos, eles são diferentes, mas é bom, são coisas boas. Então, enfim, vale como experiência, né, sempre, mas eu acho isso bom pra preparar quem tá querendo vir aqui, porque você vai passar perrengue, tá? Você vai ter que aprender muito, sair da sua zona de conforto todos os dias, mas se vocês quiserem eu falo mais sobre isso, porque eu falei aqui que eu ia parar e não paro nunca. Então é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se querem a parte 2, se não querem a parte 2. E também se inscreve aqui no canal pra receber as próximas notificações dos vídeos e curte aqui se você gostou do vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!